Muito bem, estamos de volta na nossa live desta sexta, nas nossas redes sociais. E de antemão já quero agradecer a presença do Dr. Abel Esguarese, do Dr. Cristiano, são conselheiros da seccional da OAB do Estado de Mato Grosso e estão aqui para falar com a gente, de um assunto que interessa a toda a sociedade. Vamos falar do Centro-Oeste brasileiro, porque a rodovia BR-163 é o mais importante corredor de exportação, principalmente de cereais e também de transporte, de alimentos. Então, a não duplicação dessa rodovia, doutor, ela impacta no frete, ela impacta em muitas coisas na vida de cada mato-grossense que moram nesse estado querido que é Mato Grosso. Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Abel e falar exatamente sobre esse assunto. Duplicação da BR-163, em que pé está esse processo, O doutor Cristiano vai falar também da importância dessa articulação política, da mobilização da sociedade. E eu gostaria que o doutor Abel, que está acompanhando, todos os passos aí desse processo, para já começar a fazer um resumo de tudo isso. E nós vamos falar de processo aqui, vamos falar de cura, de caducidade, são palavras técnicas aí, dentro deste contrato da duplicação da BR-163. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações aí, doutor, e falasse já, tecesse os comentários, como a OAB entrou nesse processo aí para acompanhar aí todo esse desenrolar aí da duplicação da BR-163. Bom dia a todos. Obrigado, Valdeci, pela oportunidade de estarmos aqui levando ao público em geral de Lucas do Rio Verde e região, ouso dizer do estado do Mato Grosso, importante temática que a OAB entrou em defesa da sociedade, Bom, vale lembrar, agradeço a presença do nosso conselheiro estadual, Cristiano Basso, que ombreia comigo essa importante comissão da BR-163, instituída pela seccional do estado do Mato Grosso. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem por finalidade principal também a defesa da sociedade, defesa dos direitos, em suma, constitucionais. Entre eles está, então, aí, no que interessa as concessões públicas, Por quê? Isso diz respeito à vida, isso diz respeito ao desenvolvimento do estado do Mato Grosso, isso diz respeito ao nosso dia a dia. E vendo um cenário, desculpa a palavra, Valdeci, escambroso, que nós vimos aí dessa concessionária Rota do Oeste, de inadimplemento contratual, vidas sendo ceifadas diariamente, acidentes e uma total inércia do poder público, não tinha outra solução a não ser a OAB entrar nisso, Não tinha outra. E o nosso presidente Leonardo Campos, presidente da seccional do estado do Mato Grosso, acolheu o nosso pleito, foi levado ao conselho estadual por nós conselheiros, eu, Cristiano Basso, doutora Cláudia de Sorriso, doutora Adriana Tancini de Diamantini e outros conselheiros, levamos esse pleito. Imediatamente ele acolheu, designou a comissão. A comissão é composta de alguns presidentes do interior e alguns conselheiros, O presidente de Sinop participa, presidente de Sorriso participa, presidente de Nova Mutum e os conselheiros de Diamantino, eu e o Baço daqui de Lucas, conselheiro de Sorriso e outros conselheiros do estado. Temos também o conselheiro federal participando, temos também a participação efetiva da nossa vice-presidente da seccional, doutora Gisela Cardoso, ela participa efetivamente dessa comissão. Temos a participação também do presidente da Caixa de Assistência, o Ítalo, que participa. Então, o que tenho a dizer para a sociedade, que os advogados, quis aqui trazer a importância da participação técnica desse corpo jurídico qualificado e interessado na solução desse caso. Bom, Valdeci, quando a gente depara com a concessão da BR-163, vou fazer uma pequena introdução. Nós deparamos com o PAC 3, lá no governo da Dilma,
em que a Rota do Oeste, através uma concessionária do Grupo Odebrecht, ela assumiu essa rodovia em 2014 com prazo de conclusão das obras em 5 anos, prazo de duplicação, tá? Que chama-se obras de infraestrutura. Além das obras de infraestrutura, ela tem também as obras de sinalização viária, acostamentos, travessias urbanas, entrada das estradas rurais, retornos, outras obras que também estão no PER, que chama Plano de Execução de Rodovia. Tudo isso tinha que ser concluído exatamente em março de 2019. O que aconteceu? Nos 2 primeiros anos, 2014 e 2015, 2014 até 2016, que completa o ciclo de 2 anos, ela cumpriu mais do que era previsto. É fato isso, tem que falar o que é bom e o que é ruim. Ela efetivamente cumpriu o plano e a mais, inclusive, tá? O que mostra que isso é um ativo, essa rodovia é totalmente viável, mostra o próprio interesse da concessionária em realizar as obras o quanto antes, tá? Mas quando chegou em março de 2016, ela paralisou, estancou as obras, tá? Quando isso ocorre, nós temos uma agência reguladora, que é a ANTT. A ANTT, ela existe para fiscalizar. Ela é o nosso fiscal, ela é o nosso advogado, ela é o nosso guarda, o nosso guardião. E ela tem por essência essa fiscalização. O que nós vimos é que ela, de 2016 até 2019, não fiscalizou. Não fiscalizou. O que significa dizer? O que eu estou aqui dizendo? Que tudo que logo mais a gente vai esclarecer aqui pro telespectador, deveria ter ocorrido lá em 2016. Então nós estamos muito atrasados, mas nunca é tarde, né, para recomeçar. Temos que fazer agora em 2021, estamos fazendo em 2021, o que a agência reguladora deveria ter feito em 2016, que infelizmente não foi feito. Que infelizmente, Valdeci, os nossos representantes nas casas legislativas, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, no governo do Estado, que passou, não estou aqui criticando o nome, também não se interessou em estudar a temática. Era muito bonito, Valdeci, aqui eu te ouso dizer do seu nome, a gente lá participar do movimento pelas vidas na BR-163. A gente lá, que eu participei, o Basso participou, você participou, sim, e lá na pista e falar o jargão, duplicação já, fora a Rota do Oeste, fora o Odebrecht, mas sem querer saber como fazer isso acontecer. Quem teria que estar interessado, primeiramente, em saber como isso acontecer quando está indo de implemento, é quem a gente votou. Quem votou lá em 2016 teria que imediatamente ter cobrado o governo federal. Ter fiscalizado, fiscalizado, mas cobrado com propriedade. Não adianta sentar lá com o diretor da ANTT, com o ministro da infraestrutura e dizer, eu quero duplicação. Ele olha para você, também quero. Você tem que ter o quê? Um corpo técnico, que você estuda e fala assim, ministro, tem que instaurar um processo de caducidade. Por que vocês não instauraram? Aí se você percebe que o ministro ou o diretor não está cumprindo, você como eleito pelo povo, você vai mandar para quem? Lá para o Ministério Público Federal. E quem é responsável, doutor, para instaurar esse processo? A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tá? Não instaurou. Então ela foi instaurar apenas em 2019, quando o Tribunal de Contas da União, determinou, o TCU, veja bem, o TCU para julgar contas. O TCU também fiscaliza concessões públicas, mas o Tribunal de Contas da União instaurou um procedimento administrativo, analisou toda a inadimplência e ele deparou o quê? Por que você não fiscalizou, ANTT? Por que você não penalizou? Por que você não abriu esse processo de caducidade? E lá, ele determinou a ANTT para que instaurasse e julgasse em 30 dias. Foi mais ou menos nesse momento que em 2020, em maio de 2020, a OAB constituiu essa comissão. Nós, então, com a incumbência que não foi nada de levantar a problemática, estudar os caminhos jurídicos para a saída, passamos, então, a fazer reuniões virtuais com quem tem a caneta na mão. Reuniões com os diretores, e aqui vale relembrar a abertura dessa pauta pelo nosso deputado federal, Nery Geller. Ele conseguiu fazer esse agendamento. Posteriormente, conseguimos também agendamento via senador Carlos Fávaro, que é da nossa terra. É louvável dizer que os primeiros passos da comissão
para chegar ao poder público e a gente chegar lá numa reunião virtual, sentar com o diretor e perguntar para ele, você instaurou o processo de caducidade? Ah, estamos fiscalizando. Ah, é? Tem cópia? Me dá cópia. Ah, vamos ver porque está em sigilo. Aí a gente vem e faz ofício, descobre o número de processo. Então a gente começou a ir atrás dessa documentação e começamos a entender a problemática toda jurídica que existe, e aí a comissão começa a avançar nos trabalhos e apontamento dos erros e das saídas jurídicas. Então esse foi o início do trabalho da comissão da BR-163, instituída pela OAB Mato Grosso. Certo, bom, aí a gente acompanhou a reunião lá na OAB, subseção Lucas, deles falando lá do processo de cura, como que assim chegou, como que avançou para chegar a esse processo de cura. Eles falavam ali de que houve a mudança, porque aqueles acionários que tinham lá na própria empresa, né, na Rota Oeste, eles não tinham condições de tocar mais, de buscar a solução, de buscar recursos, porque a empresa precisa buscar recursos, né, públicos no BNDES e outras instituições, né? Foi isso que esse processo de cura culminou com isso aí? Como que está? Em que pé está? Deixa eu esclarecer, porque quando fala cura é difícil até para quem não é operador quem de não é da área entender. O que é a cura? Ela nada mais é do que um acordo. Um acordo, tá? Né? Então, quando você trata de concessão pública, a exemplo de rodovia, ferrovia, internet, telefone, água, tudo isso é concessão pública. Se é uma concessionária pública, energia elétrica, parar de fornecer energia elétrica, ela causa um prejuízo imensurável a todos. Todos. Sim. Então, o serviço tem que ser contínuo. Tá? Então, por isso que quando se trata de concessão pública, é diferente de uma construção, de uma obra pública. Por exemplo, de uma escola, que é essencial, mas se parar a construção de uma escola, você cancela aquela empreiteira e faz outra. A concessão não pode parar. Não tem como ser interrompida. Então, ela tem alguns caminhos jurídicos diferenciados para a concessionária. Então, quando ela causa inadimplência dela, a lei, ela permite ao poder público, primeiro, faça essa análise de, vou interromper o serviço? O DENIT tem orçamento para tapar buraco, enquanto eu vou interromper o serviço da concessionária inadimplente? Então, isso tudo está na mão do ministro, está na mão dos diretores, é complicado. Então, essa análise do que é mais viável para o poder público em certo momento é uma discricionalidade do gestor público. Tá? Vamos lá. Então, a lei, ela possibilita ao gestor, analisando, falar, ela parou de fazer obra. Quantos anos eu posso dar para ela terminar essas obras? Ela tinha 5 anos para concluir, 2 ela cumpriu, faltou 3. Então, vou dar mais 3, vou dar mais 5, vou dar mais 6. Aí a Rota do Oeste, nesse momento, falou assim, eu quero 10. 10. Tá? Ela tá, 2 anos ela fez, ela está de 2016 a 2021 sem fazer, ou seja, ela está 4 anos paralisada praticamente, 5 anos, e ela quer mais 10. Então, nós estamos querendo dizer que seria como se fizesse uma concessão lá no começo e falasse, você tem 15 anos para fazer. Olha que escárnio, tá? Então, o poder público, ele veio e falou assim, não, 10 anos é muito, eu te dou 5. Então, essa fase da cura, /acordo, para ser claro, ela é uma fase em que o poder público diga o que ele quer. Ele fala, concessionária, você quer continuar? Eu te dou 5 anos. Aí ela vem e diga se ela quer ou não quer. Ela não tem a opção de falar assim, eu quero mais 10. Não, é a vontade do poder público, tá? Isso, gente, tinha que ter ocorrido em 2016. Sabe quando que isso ocorreu, Valdecir? Em fevereiro de 2021, pós-reunião da comissão da BR-163, com o diretor, com a NTT, onde nós cobramos a ele que publicasse o prazo oficial para ela dizer se aceita ou não a cura. Porque até então, tudo que a gente tinha visto para trás, ouso a dizer, foi troca de cartinha. Foi a Rota do Oeste indo lá conversar com o ministro, com os diretores, foi ficar fazendo promessa que tinha um novo investidor, já vou te dizer essa questão do novo investidor, e só ficou na conversa. Tem que ter essa conversa, tem, mas independente dessa conversa negocial entre concessionário e poder público, que o processo tramite, que o processo ande normal.
Não fique esperando a solução mágica do novo investidor. Se não vir um novo investidor, que faça a caducidade, que a caducidade é a rescisão do contrato do inadimplente. Então, essa deliberação da NTT foi publicada no começo de fevereiro, de março, meio de março, não me lembro ao certo. A Rota do Oeste aceitou os 5 anos, abriu-se um processo de confecção desse TAC, né, que seria a cura desse acordo. Vou falar o nome acordo, que eu acho que é mais didático aqui para chegar à ponta essa informação. Abriu-se um processo, então, para ver a viabilidade desse acordo. Eu vou te dar 5 anos. Onde vai começar as obras? A NTT, quando ela publicou o cronograma de obras. E, pasmem, os pontos mais críticos dessa rodovia hoje, ela é de Lucas do Rio Verde ao Posto Gil, onde acontecem mais acidentes com vítimas fatais, etc., né? E a NTT relegou esse trecho para o 4º e 5º ano. Se ocorrer a cura. Se ocorrer. Entendam isso. Estamos no meio de uma análise. Então, quando a gente viu essa publicação que, graças a Deus, publicou, a gente correu na Rota do Oeste e pediu para ela, altera, aceita, mas altera, coloca esses pontos mais críticos com obras prioritárias. Fizemos nova reunião com a NTT para ela aceitar essa alteração do cronograma. Tudo isso a gente está contribuindo. Quando eu falo a gente, a OAB Mato Grosso, tá? E nós conseguimos essa alteração para que os pontos mais críticos na avaliação da própria NTT, que ele seja realizado no 1º e 2º ano, tá? Mas até então, a OAB não tinha acesso oficial a esses processos. Nós não tínhamos acesso dentro do processo, porque são processos que tramitam nessa fase sigilosa, que é uma fase negocial. Por óbvio que o acesso de um terceiro interessado, ele tem que ser avaliado a necessidade e a viabilidade pelo poder público, tá? E também sobre cláusula de sigilo. E isso nós conseguimos agora na segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, a OAB foi oficialmente habilitada nesses processos que visam a análise da regularidade e possível TAC. Então, nós temos essa saída da cura. Paralelo à cura, que é um acordo, nós temos a possibilidade pela lei da própria concessionária fazer devolução amigável, dizer não quero mais. Tá? E tem o que é o mais dolorido, que é a rescisão. Nessas duas hipóteses vai haver nova licitação. E quando a gente diz em nova licitação, é o que está ocorrendo ali com o Sinop. Tá? Sinop e a Miritituba, que está em processo de licitação, acho que agora em junho é a abertura dos envelopes, etc., né? Vamos lá. Nós temos uma concessão do quilômetro 0 até Sinop. Nós temos todas as obras a serem feitas, levantadas. Nós temos, vou te dizer que semanalmente levantado esses trechos, o que deu problema, o que precisa ser adequado, a NTT tem tudo. Qual é a dificuldade dela fazer um certame novo? É a fase de documentação interna, de análise interna, de parecer jurídico interno, de diretorias internas. Por quê? O que é mais difícil, que é os projetos, ela já foi licitado. Então eu não tenho receio nenhum que nova licitação seja feita nesse trecho, se não ocorrer a cura. Por óbvio, se ocorrer a cura, condicionada, Valdecir, a troca do controle acionário. O que eu estou dizendo aqui? Que definitivamente a Odebrecht não tem como continuar como sócia dessa empresa, como acionista dessa empresa. Por que ela não pode continuar? Porque ela se envolveu no mar de lama da Operação Lava Jato, e também ela se envolveu com recuperação judicial. E com isso ela não conseguiu mais alavancar crédito a partir de 2016. Ela não conseguiu pegar dinheiro em fundos, em BNDES, para fazer as obras de infraestrutura. Esse é o ponto nodal da paralisação das obras. Então, o mercado financeiro hoje ele é muito dinâmico. Ele não vai emprestar dinheiro a nível de bilhões, que é o que precisa para essas obras, para uma empresa que está em recuperação judicial, para uma empresa que fizeram acordos de colaboração e delação premiada, onde eles foram lá e falaram assim, nós fizemos a maior corrupção do país. É fato. Eles foram o polo central da maior escândalo de corrupção
do país. Isso não estou aqui acusando, isso são acordos de colaboração premiada de delação que eles fizeram, que os diretores fizeram. Então não é eu que estou inventando moda e nem inventando a roda, não. É boca de quem foi lá no Ministério Público Federal, foi lá com o juiz federal e fez esses acordos, e confessou. Ponto. Então é um fato que existe, não é ilação aqui não. Então o mercado financeiro, ele não empresta dinheiro para quem está envolvido num mar desse, não cumpre as regras de compliance, etc. Então tem que trocar o acionista Rota do Oeste, Odebrecht, tá? Trocando o acionista, será que alguém, uma empresa forte, vai querer assumir essa concessão com mais de 150 infrações e penalidades, com mais de 500 milhões de infrações a serem adimplidas, porque o governo federal já mandou bem franco, falou, não vai ter anistia de penalidade. Falei, quem assumir tem que pagar as penalidades. Será que isso vai ocorrer? Porque primeiro está se analisando agora, dentro do que eu posso trazer aqui para a divulgação, que nós estamos dentro do processo com cláusula de sigilo. Podemos trazer, por exemplo, não posso trazer o nome do novo investidor, que a gente já tem conhecimento. Algumas coisas não podemos vir aqui divulgar, mas dentro dos processos na NTT, primeiro se faz a cura, ou seja, eu pego o inadimplente, dou mais 5 anos para ele, altero os trechos onde ele vai fazer as obras, joga essas penalidades para reduzir no pedágio daqui 2 anos, por exemplo, tudo está negociado. Depois, você vai transferir esse ativo para um novo acionista. Por que isso? O novo acionista, ele não vai assumir algo que está inadimplido, porque se não ocorrer a cura, o acordo, ele assume como novo acionista e ele leva as penalidades da lei pela inadimplência. Então ele quer primeiro o quê? Que faça o acordo nesse processo para depois ele assumir. Aquilo, vamos dizer assim, começa uma nova etapa, né? Uma nova etapa. Vamos falar lá, zera aquelas multas, toda aquela... Não zera. Não zera? Não zera. Vai ter que assumir. Vai ter que... E o que é importante? Que essas penalidades que a Rota do Oeste vem levando, ela chama-se fator C e fator D. Quando ela faz obra, gente, nós temos o pedágio hoje mais barato do país, eles vêm e divulgam isso, é verdade, tá? Mas por que está mais barato? Porque eles não fizeram obra. Não conseguiram cumprir o contrato. Né? A hora que ele fazer a travessia urbana de Lucas, aumenta o pedágio geral. Certo. E assim, conforme a obra eles vão fazendo, vai subindo. E conforme eles levam penalidades, diminui o pedágio. Então essa diminuição do pedágio, eles podem relegar nesse acordo para daqui 2 anos. Isso tudo é objeto dentro da conveniência do poder público, tá? Então isso é objeto de negociação, a OAB está acompanhando. Porém, o que me soa muito, mas muito preocupante é se concluído esse TAC, concluído esse saneamento da inadimplência, concede mais tempo para a Rota do Oeste lá cumprir essas obras. Dá mais tempo para que essas penalidades sejam pagas. Só 2 exemplos, tá? E ela não conseguir achar um novo investidor, nós vamos voltar a estaca zero. Nós vamos voltar ao trâmite do processo de caducidade, de rescisão. Nós perdemos tempo, em outras palavras. Então, agora, o foco da análise da OAB nesse processo de saneamento das irregularidades é que a inadimplência seja pesada, que a inadimplência da Rota do Oeste em não trocar o seu acionista ou ela mesma retomar essas obras seja pesada. A exemplo de imediata caducidade, a exemplo de ela optar em devolver amigavelmente ou caducidade. Não podemos simplesmente suspender os processos que estão tramitando, que agora estão andando esses processos, e ficarmos aí 6 meses fazendo essa cura e depois voltar para a estaca zero. Tá certo. Bom, eu vou complementar aqui o doutor Cristiano, que a gente iniciou falando aí da importância dessa rodovia, né, doutor Cristiano? A BR-163, você que é um pioneiro aqui, quase nasceu em Lucas do Rio Verde, nesse setor produtivo, é o maior corredor, né, que nós temos para escoar a produção agrícola, e eu falei, e também é a via que chega aos produtos, né, dos grandes centros também. Então, o impacto que dá no frete, o impacto econômico, social, vamos falar em todos os níveis, é muito grande essa rodovia, né? E a não duplicação, aí tem realmente
causado prejuízos irreparáveis aí para a nossa sociedade, né, doutor? Isso mesmo, Valdecir. Bom dia ou boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, a BR-163 é um gargalo que vem de longa data. E as pessoas que são leigas, elas não conseguem entender, e isso é normal também, o porquê dessa demora dessa retirada da Rota do Oeste ou da retomada da duplicação. É difícil de entender realmente. As pessoas falam, mas essa morosidade, o que acontece? A legislação sobre esse assunto das concessões, o próprio contrato que foi assinado lá atrás, são complexos, e ele cria entraves para que o poder público fiscalize ou aplique penalidades. Ou seja, a Rota do Oeste tem muitas brechas nessas normas para ir jogando a sujeira para baixo do tapete. É isso que está acontecendo. A OAB vem acompanhando, através dessa comissão, que é capitaneada aqui pelo Dr. Abel, todo esse procedimento, e a gente vê que é difícil. Existe, infelizmente, forças aí ocultas de políticas e outros setores que dificultam esse bom andamento. Essa que é a realidade. Então, assim, a gente se frustra, às vezes, conhecendo tudo isso daí e vendo a impotência que se tem, e também os órgãos reguladores, como o Dr. Abel falou, não têm atuado como deveria. E isso causa, assim, sofrimentos para as famílias, que perderam seus entes queridos, aumento do frete, enfim, prejuízos para o Brasil, prejuízos para o Mato Grosso. Se essa BR estivesse duplicada, nós estaríamos em outro patamar, mais competitividade em vendas nos preços dos produtos. As pessoas poderiam se deslocar, para a capital ou para as outras cidades com mais tranquilidade, porque hoje a gente arrisca a vida literalmente indo a Cuiabá. Todo, É difícil a gente não ir a Cuiabá sem levar uma fechada aí de um caminhão. Passar um perrengue na estrada. Exatamente. É impossível praticamente você ir a Cuiabá sem você ver um acidente. Se tivesse a duplicação, o número de acidentes cairia drasticamente, o número de mortes, sem estatisticamente falando, mas eu ouso dizer que cairia uns 90%. E não teríamos mais batida de frente, As batidas seriam saída aí de pista, mas o que mata mais realmente são essas batidas. Então a OAB está firme. Quero dizer para a sociedade que o que a OAB pode fazer, ela está fazendo, mas a gente não tem também muito o que fazer. E eu ouço dizer que se a gente conseguiu, se evoluiu para se dar a um deslinde disso daí, que a gente não sabe ainda quando vai acontecer, um pouco se deve a essa atuação da OAB. Que se a OAB não tivesse entrado nisso daí, eu com certeza posso dizer que a gente estaria aí passos atrás ainda, sem nenhuma perspectiva de resolução desse problema. Tá certinho, eu vou chamar aqui um breve intervalo, porque depois na sequência eu gostaria que o doutor falasse aí o prazo, dessa caducidade, tem prazo ou não tem, a gente vai falar também, parece que está sendo ventilado aí a possibilidade de audiências públicas também para apresentar esse plano, essa cura que é o acordo que o doutor Abel já falou, tá bom? Sai daí que nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso bate-papo aqui com o doutor Abel Sguarese, conselheiro da OAB do Mato Grosso, e também o doutor Cristiano Basso, que também é conselheiro estadual, conselheiro da seccional da OAB Mato Grosso. A gente voltava falando, estava falando aí realmente do processo, eu perguntava, tem prazo esse processo de caducidade, e também das audiências públicas, que estão previstas para acontecerem aí no meado deste ano, doutor Abel? Tem prazo aí para a caducidade desse processo ou não? Bom, o processo ele foi instaurado o ano passado, o processo de caducidade, junto à NTT. Ele está tramitando, a Odebrecht fez defesa, a Rota do Oeste, tem análises técnicas infindáveis, lá são processos grandes, não tem prazo para ser julgado. E tem um impeditivo ao julgamento desse processo, que é uma liminar
da justiça arbitral, que nessa concessão foi também eleito uma justiça privada, que chama cláusula arbitral, e o árbitro, a pedido da Rota do Oeste, deu uma liminar e impediu a NTT de julgar o processo, não está impedido de tramitar. Então tem esse impeditivo. Só vai poder julgar a caducidade quando derrubar essa liminar arbitral ou o processo arbitral ser julgado e resolvido, tá? Nós, na nossa avaliação, no relatório final que a gente apresentou, final do ano, divulgou ao público, essa liminar arbitral padece de uma ilegalidade tremenda, porque uma justiça privada não pode impedir a agência fiscalizadora de exercer o seu poder de polícia, de fiscalizar. Então, é uma vergonha. E, novamente, o poder público não interpôs medidas judiciais para derrubar essa liminar arbitral. Mas, passado isso, quanto às audiências públicas, o diretor da NTT, o diretor-geral, o senhor Davi, que nós estamos tendo reuniões, bom falar também, Valdecir, que a OAB, a Comissão da BR-163, ela tem reuniões mensal com a NTT e com o Ministério da Infraestrutura, tá? Então, o Davi, ele em que pese não ter necessidade de uma audiência pública para fazer análise desse TAC, desse acordo, ele entendeu que como envolve concessão, como é de vital interesse de todos, né? De todos que transitam na BR-163, mas principalmente do setor agrário, do setor de transporte, principalmente de quem movimenta essa economia do Mato Grosso, ele decidiu por fazer audiência pública para analisar, levar ao povo, expor ao público em geral as condicionantes do TAC, o prazo que vai ser para a duplicação, o local do início das obras, etc. Tá? Como estamos num período de pandemia, essa audiência pública a ser feita pela NTT, seguindo os moldes legais, prazo de convocação, autoridades que compõem a mesa, etc., ordem de fala, inscrição, tudo mais, ela vai ser feita de forma virtual, não tem data ainda agendada, tá? A NTT, pelo que nos informou, vai haver essa deliberação agora na primeira quinzena de junho da data da audiência pública. Mas, em parceria com a OAB, nós propomos à NTT que fizéssemos, em parceria com a NTT, audiências na base, que a gente vai chamar de reuniões temáticas, porque não é uma audiência pública, seria uma reunião temática, reunião ampliada com foco na BR-163, onde vai participar a NTT, vai participar a Rota do Oeste, a própria concessionária, e também todos poderão falar. Então nós vamos fazer essas reuniões ampliadas ao longo das cidades que cortam a BR-163, a exemplo de Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum e Cuiabá, tá? Seria as principais reuniões onde vai ter. Essas reuniões foi liberadas data para nós pela NTT, que ela vai participar junto conosco, na segunda quinzena de julho, tá? Então, no meio de julho, tá? Nós temos a data, estamos aí em aprovação interna, e depois vamos levar a NTT para eles validar as datas, vão ser sequenciais os dias, né? E qual que é a importância que a OAB teve a ideia de trazer essa reunião para a base? Porque a reunião aqui em Lucas do Rio Verde, por exemplo, vai fazer que o Valdecir vá lá fazer pergunta, vai fazer que o agricultor vai lá fazer pergunta, vai fazer que o vereador vai lá participar, fazer pergunta, vai fazer que o prefeito vai lá, vai fazer que a transportadora vá lá, ou seja, vai chegar até quem usa, o usuário o destinatário final, ele entender, ele saber o que está acontecendo, que a finalidade das audiências públicas é essa. Então a OAB está fazendo esse elo para trazer ao conhecimento de todos o que está acontecendo. Isso tudo vai para dentro do processo, por óbvio que se as manifestações aqui forem contrárias a se fazer essa cura, esse TAC, esse acordo, isso vai se levar, não é vinculativo, mas vai se levar ao ministro, ao presidente da República, que vai chegar no momento que ele vai decidir se aceita a cura ou se decreta a caducidade. Então a importância da participação, quando tivermos as reuniões, é muito grande, tá? Que todos venham participar. Maravilha. Bom, vou pegando aqui uma palavra final aqui do doutor Cristiano. Pedágio, o que o senhor fala, doutor? Já que não foi concluído aí, né,
essas obras não teria que ser também suspendida a cobrança do pedágio? Como que o senhor analisa toda essa situação? Tem muitos questionamentos aí por parte dos usuários dessa importante rodovia federal, né? Sim, Valdeci, esse é outro dilema. Acontece que o DENIT já disse que ele não teria condição inicialmente de cuidar da BR. Então, se não houvesse a cobrança de um valor, de um pedágio, né, um valor que está sendo cobrado ou menor, para manutenção, como que estaria essa rodovia? Né? A gente tem que pensar também do outro lado. Não adianta a gente falar, vamos suspender. Né? Exatamente. Temos que ser práticos. Essa que é a realidade. Se não tiver cobrança do pedágio, a Odebrecht não vai fazer manutenção. E com a quantidade de caminhões que nós temos diariamente, lembro de um levantamento da Odebrecht que em torno de 65% dos veículos que trafegam são caminhões. Então, estraga o asfalto. Sem falar que o asfalto que a Odebrecht tem feito aí, né, é muito fino, a qualidade é muito ruim. Então, seria uma loucura de buracos aí na BR. Agora, como a Odebrecht está descumprindo, logicamente teria que sim que haver uma diminuição do valor do pedágio. Embora que o nosso pedágio aqui seja mais barato do que em outras rodovias do Brasil, mas com certeza deveria ser. E né, doutora Bel, a NTT, se não me engano, mandou reduzir, mas a Odebrecht conseguiu, né, a Rodoeste conseguiu uma decisão liminar para manter. Então, assim, é complexo todo esse imbróglio. Tá certo. Bom, é importante ressaltar, o doutor falou bastante da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? E que tem essa missão, né, doutor, de regular, né? Uma agência reguladora, né? A agência, ela foi criada justamente para fiscalizar. Uhum. É ela que instaura o processo, lógico, ela que cria a caducidade. As regras, né? A caducidade quem decreta é o presidente da República. Certo. Mas o decreto de caducidade de uma concessão, ela tem que se fazer após um processo administrativo que tem o contraditório, ampla defesa nas normas constitucionais. É uma agência também, ela é pública, né? É pública. Então, assim como a ANEEL, como a outra, e tantas outras agências que nós temos, né? Ela é dessa área do transporte, né? Ela é da área do transporte, concessões de rodovia, ferrovias, etc. Né? Tá certo. Bom, doutor, eu gostaria de agradecer. Quando tiver qualquer novidade aí, a gente está aí à disposição com as nossas redes sociais, né? Agradecer a OAB, parabenizá-los, né? Porque realmente toda a sociedade tem sentido isso. A atuação da OAB tem sido, vamos falar assim, de forma, né, incisiva aí, para buscar uma resposta, para esclarecer todo esse processo e buscar uma solução também juntos, né? Porque senão realmente aquilo que você falou, se não tem uma provocação aí das instituições aí que atuam, que têm interesse, né, que essa duplicação aconteça, fica aí no discurso, nos protestos, e realmente a gente não vai buscar a solução onde que está o problema, né? Vamos buscar a solução direta. Nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, Valdeci, enquanto conselheiro estadual da gestão atual da Ordem dos Advogados do Brasil, eu, Cristiano Basso, nós temos a honra de ter levado isso junto com os demais conselheiros. De forma voluntária, é importante isso, falar, né? De forma voluntária. Gratuita, tá? Todo deslocamento, tempo que a gente, entre aspas, perde, que não perde, a gente ganha, né? Mas isso tudo, Valdeci, e sobretudo, é porque nós estamos dizendo de vida, tá? Vida. Eu ouso dizer que é o maior problema que nós temos hoje no estado do Mato Grosso, chama-se BR-163, logística, tá? É difícil. Só um dado aqui para dizer para todos aqui hoje, 50%, meio da rota dos caminhões é metade para o norte e metade para o sul. Com a vinda das ferrovias em Lucas e a duplicação para Miritituba, que já está em processo de licitação, a projeção da rota do oeste é que seja 90% para o norte. Então, quando a gente pensa em ferrovias em Lucas e pensa que vai sair caminhão da pista, é o contrário, vai aumentar. Uhum. O que vai diminuir é o transporte longo, vai ficar curto. Então o caminhão ele vai e volta, vai aumentar esse transbordo de caminhões aqui em Lucas e Rio Verde, onde vai chegar 3 ferrovias, tá? É importante também, Valdeci,
deixar esclarecido que a Agência Nacional de Transporte Terrestre é quem fiscaliza, é quem tem o poder de penalizar. Ela penalizou, ela autuou após 2019 mais de 150 infrações contra a Rota do Oeste. E essas infrações diminuem o pedágio, como o Cristiano Basso disse, não foi diminuído por força de liminar judicial e liminar do juiz arbitral. Tá? Então, esclarecer ao cidadão que quando conseguirmos acabar esse imbróglio, seja com o TAC, seja com a caducidade, essas multas que foram aplicadas, essas penalidades, vão ser pagas através de redução do pedágio. Tá? Essa concessão ela tem dois fatores que chamam fator C e fator D. Quando eles fazem obra, aumenta o pedágio. Quando eles são penalizados, diminui o pedágio. Tá? Agradecendo e dando uma boa tarde a todos aí. Eu agradecendo o espaço concedido para a gente trazer esse importante tema a todos. Tá certo. Mais uma vez aí, muito obrigado à OAB, aqui representada seccional pelo Dr. Abel Esguarese e pelo Dr. Cristiano Basso. Muito obrigado por essas informações tão importantes, né? Um assunto que interessa aí toda a sociedade mato-grossense. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos na sequência.